Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um Pode Falar e essa edição é especial. É em comemoração aos 25 anos do plano e eu tô com a honra e a missão de entrevistar e conversar, gente, lendas do grupo, lendas, não é qualquer pessoa. E pra gente começar e vocês conhecerem com quem a gente vai ter um tempinho aí de bate-papo, queria que vocês começassem se apresentando e contando quanto tempo aí vocês têm de grupo. Tudo bem. Marco de Assis, né? Eu estou no grupo desde 1999. Caraca! E aí, pessoal, já se prepara aí, porque vai rolar emoção, então se cair lágrima aí, não se assustem. É assim mesmo. É assim. Primeiro é assim. Papo bom é papo assim. Eu cheguei em Maringá no dia 20 de abril de 1999. Caraca. Dia 20 de abril. E aí você já veio do grupo assim? Já. Aí no dia 21 nós já saímos pra rua pra arrebentar com Maringá. Mas você já conhecia o Reginaldo antes ou não? Não. Como que foi? Eu trabalhava com o Célio de Moraes, né? Uhum. E aí antes de vir para Maringá, eu trabalhei em Atibaia, Pouso Alegre, Franca, e antes de vir para Maringá eu estava em Fortaleza. Aí o Célio me ligou que tinha acertado aqui, né, em Maringá, com o Reginaldo Wilson, e daí ele falou, vem para cá que aqui tem trabalho, hein? Eu falei, então, vamos embora. E aí cheguei aqui no dia 20 de abril. Conheci o Reginaldo, ele estava lavando a calçada do escritório lá da Santos Dumont. Uhum. Ele aí lembra, lavando a calçada, legal, estamos no lugar certo. E você, meu amigo? Marcelo Lima, estive no começo de toda a história do grupo, conheci o Assis no dia 21 de abril de 1999, vai completar 25 anos agora, né, que tenho o prazer de conhecer o Assis e trabalharmos muito tempo juntos, aprendi muita coisa com ele, né? E de grupo mesmo, como eu tive uma saída e retorno, 15 anos no Grupo Prever, mas mesmo na saída acompanhando toda a história, do início até o que se tornou hoje. Tempo, hein, Marcelão? Bastante, assim, parece que fica no DNA da gente. Uhum. Porque eu saí daqui, mas eu conversava com o Assis, eu jantava com o Assis quando ele estava na cidade onde eu estava, eu batia papo, perguntava como é que estava, então assim, a gente pega um amor tão grande pelo Prever, pelo grupo, pela forma de trabalhar, que parece que está no DNA da gente. Eu já não consigo enxergar um Marcelo que não esteja ligado ao Grupo Prever. Que bonito! Grupo Ângelos agora, né? Uhum. Grupo Ângelos agora, né? Mas essa mudança, então, é um privilégio muito grande também estar batendo papo aqui com vocês. Vai ter muita resenha, muita coisa pra gente falar. Pode rolar emoção também, porque tem histórias assim que fazem parte da vida da gente. Com o Marcelo é engraçado porque você saiu acho que umas 2 ou 3 Duas vezes. 2 vezes. E a gente não perdeu o relacionamento, né? A gente sempre se encontrava. Então toda vez que eu encontrava com ele eu já dava uma cutucada. Marcelo, cara, vê lá, você não quer voltar e tal, né? Ele, agora não e tal, mas as 2 vezes que ele voltou foi... Bicho, foi a convite do Assis para volta pra cá. Que legal. E agora tem um detalhe também, né? Enquanto o grupo me quiser, eu não saio mais. Aqui é aposentadoria. Meu filho mais novo diz que vai ser o futuro gestor do Plano Prever. Eu gostei. Tá bem encaminhado. E você, meu amigo? Gabriel, me chamo Patrick Struzani, estou desde 2011 no grupo. E assim, a minha história aqui também... A culpa é minha. É do Assis. Nossa, porque eu tava junto também nessa época, nossa. A história foi mais ou menos assim. Eu trabalhava como supervisor de vendas de uma outra empresa. Eu atuava bastante na região, fazia o Paraguai ali, algumas cidades, né, de divisa com o estado com o país ali. E eu já estava cansado daquela rotina, né? Eu queria alguma coisa mais, ficasse próximo da família, trabalhar aqui em Maringá. E aí um dia... Mais adrenalina. Eu achava que seria mais tranquilo, né? E eu me equivoquei, mas foi bom. E assim, isso foi com o passar do tempo também. Mas quando eu vim aqui no Prever, eu nem imaginava que a empresa ia tomar essa proporção, né? Esse rumo, essa expansão que hoje tem e continua, né? Em processo de expansão. E eu conheci o Assis. E aí eu falei com o Assis, ainda o nosso
a nossa... Antigamente eles falavam casa de vendas, né? Lá vendas. Era lá no centro da cidade, era bem... não era setorizado como é hoje, né? O nosso centro administrativo. E aí eu conversei com o Assis, eu tô assim e tal. Ele falou, cara, nós temos o projeto de aumentar aqui dentro da cidade de Maringá. Na época era 3 equipes de vendas, né? Uma 4ª equipe. E vamos conversar. Aí começamos a conversar, passei a conhecer o Assis. Falei, Assis, eu gosto muito de pescar. E aí eu falei, olha, eu tenho uma pescaria marcada, nem tinha começado a trabalhar, já pedi folga. Falei, eu posso ir pescar? O legal dessa história do Patrick é que eu me lembro dele entrando lá no departamento de vendas, uma camisa azul clara e uma calça clara também, tudo socialzinho. Eu pensei comigo mesmo, esse homem não vai aguentar rua, não vai aguentar sol de jeito nenhum. Ele está muito engomadinho para trabalhar com um plano que ele importa e importa, muito certinho. E eu achei engraçado, Gabriel, aí deu certo a contratação e agradeço muito a oportunidade, não só do grupo, mas a confiança, né, na época do nosso gestor, que era o Assis. E aí já veio o meu mentor, porque a contratação ela surgiu, ela foi feita. Tive os direcionamentos, no caso do Assis, as normas, né, as diretrizes que a empresa tinha, mas eu tinha que ter o meu mentor. E aí me apresentaram quem? O Marcelo. E aí o Marcelo foi a pessoa que eu devo muito a esses dois aí, esses anos que eu tenho de empresa, né? São desde 2011 para cá. É só aprendizado, claro que a gente tem que trazer para a vida, né, esses aprendizados, as histórias também, porque isso é muito importante. Mas assim, foi muito bom esse início, quando a gente começou a conhecer o grupo. A gente desbravou muitos mercados, porque hoje o plano funerário ele já é visto de uma forma diferente ao passado. A gente tinha, quando surgiu o crematório aqui, Gabriel, a gente tinha uma restrição, então assim, era tudo muito novo, a cultura da cidade, e como que a gente conseguia quebrar essas objeções? Em cima de treinamentos, conhecimentos, e aí vinha a parte, né, de mentoria, de cursos, aquela história que nós estávamos falando há pouco aqui, dessas palestras que a gente vivenciou, mas assim, foi muito interessante esse início nosso aí. Eu imagino que deve ter sido um desafio, porque... gente, provavelmente vai surgir muita pergunta que não estava aqui no script, porque, enfim, curiosidade mesmo que eu tenho. Falar sobre luto, falar sobre morte ainda é um tabu hoje, né? Sim, a gente conseguiu quebrar muita coisa até aqui, mas ainda assim é um desafio a gente falar sobre isso. E eu imagino que há 25 anos atrás era, sim, o triplo da dificuldade. E como vocês faziam para falar sobre isso, para trazer esse tema tão delicado de uma forma leve, assim? Como que vocês abordavam? Como era feita as vendas no passado? Assim? Eu ainda consigo me lembrar, Gabriel, que o que nos ajudou muito foi o falecido Pinga Fogo, né? Porque ele fazia propaganda e falava assim, olha, receba bem os amarelinhos na sua casa. Só que eu me lembro de inúmeras casas, a primeira impressão quando a gente chegava era, pelo amor de Deus, eu não quero caixão, eu não quero comprar caixão. Então assim, era realmente um tabu muito grande, muito forte. Se a gente olhar hoje, 25 anos depois, é muito fácil de você entrar numa casa e falar sobre isso, porque as pessoas se conscientizaram, e não só por isso, por essa história bonita que o grupo criou, né? E com estruturas adequadas, com atendimento diferenciado. Então hoje quebrou-se muito isso, mas lá atrás realmente era difícil. Eu não quero caixão, não, Deus me livre, nem passa na minha casa. Mas o que ajudou muito foi o nosso falecido Pinga Fogo, todos os dias na televisão, fazendo a propaganda, olha, receba os amarelinhos do Prever na sua casa, então ajudava a quebrar um pouco essa dificuldade. E assim, na época, Gabriel, a empresa, eu acho que uma das campanhas mais marcantes que o grupo fez, e isso, ele rompeu muitas barreiras, justamente essa que você perguntou, a qual você perguntou, que é da aceitação, da maneira de se abordar um assunto voltado ao luto, a perca de um ente querido, né? Como se lidar com essa situação. Foi na época que o Reginaldo teve a ideia de fazer a campanha com um carro, que era um Celta, e aí surgiu aquele jingle, né? O Celta te esperando. Cara, isso daí... Até hoje, né? Até hoje. Isso daí abriu-se sabe, um pouco, claro, tem as suas
restrições? Óbvio que tem, mas isso acabou que de uma forma com um jingle, com uma marca, com uma musiquinha, porque ela colou mesmo, né? Era molecadinha, era pessoa, a gente passava com o carro na rua, eles cantavam a musiquinha, sai pra lá, o céu tá te esperando, o céu tá te esperando. Então ficava mais fácil de você abordar o assunto, porque você já tinha aquela abertura. Mas foi uma das... Mas voltando ali bem no começo, bem no início, que a sua pergunta, Gabriel, a dificuldade da gente passar para as pessoas, né, o plano funerário. Você imagina, a gente no começo aqui, né, com o que a gente tinha, o plano funerário, mas muitos evitavam de falar plano funerário. Então a gente tinha uma folha de sulfite com a relação dos credenciados conveniados do primeiro. Uma folha de sulfite, era isso que a gente tinha. Então, o que a gente ouviu, né, de você tá louco, sai daqui, oferecer morte, não sei o que, essa coisa. Mas não só a quebra dessa barreira foi o treinamento da força de vendas, e isso a base foi feita pelo Célio de Moraes, né, que ele, sabe, ele fazia quantos e quantos eu vi que o cara não sabia nem falar, ele fazia, ele treinava o cara e o cara saía falando e vendendo, né? Então, o início, o treinamento forte que a gente fazia, né? E depois na rua, bicho, era aquela loucura, sabe? Tem uma vez que estava seu pai e o Wilson e o Reginaldo, nós fizemos treinamento aqui, era aqui o treinamento, ó. Não tinha piso, era contra piso, Gabriel. E a gente fazia o treinamento aqui, aquela loucura, e todo dia, das 8 até 11h30, né? Então, um dia eu perguntei pro Célio, falei, Célio, mas cara, segurar essa turma aqui, ele falou, rapaz, vocês têm que fazer assim, porque a hora que a gente soltar os caras vão... Aí caiu minha ficha, eu falei, então tá certo, então é isso. A gente segurava aqui o pessoal em treinamento, e aí 11 horas, 11 e pouco, soltavam o pessoal. Aí, cara, tava seu pai e o Reginaldo, eles desceram, né? Foram lá na frente, e aí a gente saiu. Olha, naquele dia, naquela época, eu acho que devia ter uns 300 vendedores. Nossa! Não, essa sala aqui entupida. A primeira, exatamente isso, em torno de 300. Salão entupido de vendedor. Aí desceu, né? Aquela tropa. E aí eu dirigindo a Kombi, e aí, cara, não cabia nego na Kombi. Sabe o que nós fizemos? Abrimos a tampa do porta-mala da Kombi e 2 vendedores. Ia sentar na tampa. Sentado, com as pernas pra fora. E saímos assim, passando em frente. Seu pai fez assim, ó. Louco, esses caras tão loucos. Cara, era desse jeito. Então, a carreata do dia 21 de abril foi assim, espetacular. Sabe, foi um marco na cidade. Então, tudo isso, né, ajudou a quebrar essa barreira. Mas era muito difícil, Gabriel, muito difícil você falar de plano funerário. Naquela época tinha um plano funerário aqui em Maringá, mas ninguém sabia, né? Então foi muito difícil. Mas tudo isso, né, juntando tudo aí, todos esses detalhes aí, que foi que a gente conseguiu começar e uma coisa interessante, o Assis falando sobre isso, eu tenho também como meu primeiro mentor o Célio de Moraes, e o meu segundo mentor depois foi o Assis. Mas eu me lembro também, Gabriel, que é interessante que desde o começo parece que está no DNA do grupo esse treinamento. Então, além desse treinamento que a gente tinha para depois ir para a rua vender, alguns de nós que ele identificava com potencial de liderança, a gente voltava para cá às 6 horas e ele trazia aqui para cima e a gente ficava até 11 horas, meia-noite para fazer um treinamento de liderança. E um episódio que me marcou muito, esse episódio assim, eu não esqueço e foi uma lição para mim e eu trago até hoje com muito carinho. Teve um dia que a gente estava muito cansado e era um treinamento de liderança e ele falou, pessoal, a hora que ele falou assim, pessoal, chegou a parte teórica aqui, chegou ao fim, eu acho que está na hora da gente descansar, veio aquele alívio, vou para casa. Ele falou, não, mas é o seguinte, terminou a teórica. Agora é a prática. A Kombi está ali embaixo, vocês vão entrar na Kombi e vão para a rua vender e só volte aqui quando tiver vendido pelo menos um contrato. Nossa! Gabriel, me deu um desespero, uma angústia, porque a primeira coisa que vem é 11 horas da noite, aonde eu vou vender plano essa hora?
E você não pensa que tem hotel aberto, que tem farmácia, que tem Guarda noturno. E aí eu fui pra rua, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiz uma venda por volta de 1h30 da manhã para um guarda noturno que morava em Sarandi, e ele trabalhava lá na esquina da Carneiro Leão com a Paraná. A hora que eu cheguei e falei pra ele de plano funerário, eu falei, você tá louco? O que você tá fazendo nessa hora? Essa hora da madrugada. Tá louco? Mas assim, é uma experiência que eu trago pra mim, porque isso me abriu um horizonte de que nada é impossível você vender se você tiver foco, se você tiver bem treinado, né? E esse DNA de treinamento continua até hoje, porque eu aprendi muito com o Assis. Então o que eu aprendi com o Assis eu passei para o Patrick está passando para os liderados dele. Então o grupo investe muito nisso e ajuda a gente a melhorar cada dia a questão da venda também. E lá atrás não era diferente, como o Assis falou, os treinamentos que capacitavam a gente a enfrentar esses desafios. Que legal. Você lembra do plano funerário que eu vendi pro vendedor de rede? Lembro. Vendedor de rede. Não acredito. Ele falou assim, não, mas eu não moro aqui. Eu falei, mas você mora onde? Eu ando por aí. Eu falei, não, você vai arrumar um endereço aqui. Você não tem ninguém aqui? Aí ele falou, tem um amigo meu aí, que eu fico na casa dele quando eu venho. Eu falei, mas quando você vem, você fica quanto tempo aqui, né? Uns 3 meses. Enquanto não acabar a mercadoria, eu não vou embora. Eu falei, então assim... E falando até em vendas, uma curiosidade que eu tenho vocês lembram da primeira venda que vocês fizeram? Eu me lembro, não foi essa venda da 1h30 da madrugada, mas eu me lembro assim. Porque essa aí... Essa foi a venda mais esquisita que eu já fiz até hoje. Mas eu me lembro sim da primeira venda, e foi na casa de uma senhora de bastante idade, e recentemente ela tinha perdido o esposo. Então, apesar daquele primeiro impacto do momento, ela tinha velado o esposo dentro da casa, e uma das coisas que ajudou foi dizer para ela, olha, eu sei que hoje a senhora está com muitas lembranças aqui, é difícil até viver dentro da casa, mas a partir do momento que a senhora tiver um plano funerário do Prever, a senhora vai ter um local específico, não vai, quando precisar disso novamente, eu espero que demore muito para acontecer, mas a senhora vai ter um local melhor, específico ali, não que a sua casa não seja, mas adequado para isso. E foi o que convenceu ela a assinar o contrato e a fazer o plano. Com um detalhe, a gente fazia a venda, pegava R$4,50 da pessoa, trazia R$1,50 a gente usava para fazer alimentação, R$3 ia para lá para o Célio, e depois aí vinha o Valdemar, o Osmar na casa, para ver se a gente tinha vendido direitinho e recebeu o restante da adesão. Nossa! Era assim, Valdemar fiscalizando. inspetor de contrato. De qualidade. Inspetor de contrato. Inspetor de Para contrato. que você ficou satisfeito. Exatamente. Teve um caso, Gabriel, que é muito engraçado. Aconteceu com o Valdemar, o velho Valdemar. Ranzinza. Valdemar é ranzinza. Continua. Sempre foi, tá? A vida inteira. Desde o início, Gabriel. Continua. Ranzinza daquele jeito. Ele pegou um contrato para inspecionar ali no Cidade Alta. E daí ele foi, né? Aí tá lá a referência. Uma pilha de tijolo em frente à casa. Uma casa azul e uma pilha de tijolo em frente à casa, né? Não tinha número a casa. E aí ele vai, não consegue, vem, brabo. Eu não tô achando isso aqui, não sei o que, chamamos o vendedor. Vem cá, vamos junto lá. Foi o Valdemar e o vendedor. Aí chegamos, né, parou essa casa aqui. O Valdemar olhou e falou, mas cadê a pilha de tijolo? E a casa é branca. Você falou que a casa era azul e pilha de tijolo. Ele falou, o cara tá reformando. Já usou os tijolos e Não tem mais. Aí descemos, chamamos o dono da casa, ele saiu, o Valdemar não contente com a ranzizice dele, ainda foi questionar o dono da casa, mas tinha o senhor pôs aqui uma pilha de tijolo e a casa, ele falou, meu amigo, eu estou reformando a casa, eu usei o tijolo e pintei a casa. Eu pinto a casa da cor que eu quiser. A casa é linda, né? Vendas a gente tem muitas histórias, né? Assim, são muitos anos. E é que nem o Assis falou. Quando eu comecei o Assis, eu passei por um processo de treinamento que é totalmente diferente um pouco, né, dos nossos treinamentos hoje. E foi bem marcante. Naquela época nós fazíamos os treinamentos. A gente tinha mais tempo. Hoje contratava não especificamente, vamos supor, para Maringá.
era para outras regiões, aí vinha todo mundo para Maringá, aquele monte de gente e tal. E aí o Assis formou a minha equipe, né? E eu já ansioso ali para sair para trabalhar, me deu um uninho e as minhas 4 vendedoras. A minha vendedora menor, eu acho que ela tinha ali os seus 110 quilos, 120 quilos. E o Assis falou assim, pode sair pra rua. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus. E a mais nova, ela andava com uma sacolinha, ela tinha asma, sabe? Ela tinha que fazer inalação. Mas, coitadinha. E aí nós fomos, cara. Rapaz, e a mesma dificuldade que esses consultores tinham de medo, de dúvidas, né? De segurança, aquela, tipo assim, aquele medo de errar, de fazer errado. Eu também tinha, porque eu também estava começando ao mesmo tempo. Aí eu fiz a primeira ligação para o Assis, meia hora depois que eu saí na rua, eu cheguei no bairro. Assis, estou com uma dúvida aqui. Ele falou assim, vou te dar uma dica. Chega na sua casa, pega esse contrato nosso e mastiga ele, leia ele incansavelmente que você não vai me ligar. Mas realmente, às vezes, assim, a gente até brinca com essas palavras, né? Mas o que nos molda, o que nos treina, não é você também só ouvir a pessoa falar, é você se capacitar, é você conhecer a fundo e muitas vezes o erro também acaba te ensinando, né? A insegurança também ela faz parte porque ela te ajuda muito. Mas quando eu comecei eu tenho essas lembranças assim que não é talvez igual a hoje. Hoje nós temos uma metodologia de vendas, né? Uma coisa totalmente diferente ao passado. Inclusive a nossa metodologia no passado foi o Assis e o Marcelo que desenvolveu a nossa na época, né? Tinha até uma apostila ali com os passos da vendas e ali a gente tentava direcionar os consultores para que seguissem daquela forma, né? Abordagem, o quebra-gelo, levantamento de necessidades, explanação, fechamento, enfim. Eram os 7 passos da venda. Os 7 passos da venda. Então isso foi muito marcante. E dali para cá agradeço muito ao grupo, à empresa Prever, né? Agora Ângelos, e aí esses dois aí, os caras são fera. E você lembra da sua primeira venda? Lembro. Foi? A minha primeira venda foi, inclusive, não foi essa que o Assis, mas foi lá no Cidade Alta, numa rua próxima à casa onde hoje mora o Salsicha. Foi com uma dessas minhas consultoras. Eu não finalizei essa venda, mas eu participei do começo ao fim, porque a consultora chegou ao meio e ela travou. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu vou travar também? Aí eu tive que chamar essa responsabilidade, foi para um casal. Normalmente naquela época o nosso público era já de uma média idade aí, de seus 50 anos para cima. E foi um casalzinho, cara, e isso impactou bastante. A venda, antigamente era um livrinho que a gente tinha, né? Fazia a venda, deixava para a família e junto a esse livro ficava ali o livro de convênios e tal, a gente deixou para eles e ficou super satisfeito. Eu tenho isso para mim assim hoje como uma grande satisfação de não ter feito a venda, mas conseguir de alguma forma auxiliar o meu consultor a finalizar, a tirar esse medo, deixar a família satisfeita com o produto que ela estava, né, com o plano que ela estava adquirindo e também deixar satisfeita ali com o suporte que eu consegui prestar na hora ali para o meu consultor. Mas foi aqui na Cidade Alta, no bairro de Cidade Alta. Eu não lembro assim da primeira, mas tem duas vendas que assim não me saem da memória, nunca mais saíram. Uma foi eu que fiz, né? E a outra foi uma vendedora. Então, assim, a gente, for contar a hora de treinamento, a gente ultrapassa os limites, né? Mas o que eu aprendi com muitos vendedores, que às vezes você nem, né? Você fala vendedor. Bom, o que eu aprendi com um monte de vendedor, eu comecei a vender com 16 anos de idade. E uma venda que eu fiz, eu estava na casa do cara e o cara era mecânico de caminhão. Então imagina, Pedrão, esqueço o nome do cara. E aí eu cheguei, era umas 5h30, quase 6 horas, e aí conversando com a esposa dele, um filhinho ali, e de vez em quando eu via passar uma senhorinha para lá e para cá, né? E aí eu perguntei para ela, eu falei, sua mãe? Ela falou, minha mãe, mora comigo, mora ali no fundo e tal, né?
e vai, né? Aí o cara chegou. Ele chegou, cara, como se tivesse vindo um furacão, assim. O cara abriu a porta, atravessou, foi lá pro fundo. Ela falou, meu marido. Eu falei, tá bom. Aí foi, eu falei, ó, vamos chamar ele pra ele vir aqui e tudo, né? Ela foi, chamou ele. Aí ele veio barbudão assim, né? O que é isso aí? Ele falou, ó, é sobre o plano e tal, plano funerário. Plano funerário? Eu falei, você tá aqui, mas tem muitos benefícios e tal, né? Aí ele sentou. Falei, bom, já melhorou, né? Sentou, eu comecei a explicar e tudo. Aí, quando eu falei que o plano poderia colocar ele, a esposa, o filho, pai, mãe, sogro e sogra, que foi da sogra, Gabriel do céu, o homem ficou vermelho, cara. Ele falou, o quê? Você acha que eu vou fazer alguma coisa para essa... Não acredito. Desse jeito, cara. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí vai, falando, mas falou mal da sogra, cara. Eu falei, ô louco. Mas tudo bem, eu falei, vamos lá, né? Aí eu falei para ele, senhor Pedro, fala uma coisa para mim. A sogra do senhor, ela tem renda? Quem que... Né? Tem isso, quem banca sou eu. Eu que banco essa velha aí, não sei o que e tal. Aí eu falei, agora? Eu falei, é o chefe lá. É o momento que ou vai ou vai. Fechamento perfeito. Eu falei, seu Pedro, ó, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Ela vive aqui com o senhor que toma conta, o senhor que cuida. Queira ou não queira, é o senhor que cuida. O senhor imagina o dia que ela morrer. Quem que vai ter que... Eu que vou ter que assumir essa bronca. Falei, pois então, aí o senhor vai ter que gastar dinheiro, porque gasta dinheiro, né, para isso. Pode fazer, mas faz. Onde eu assino Pode agora? fazer, já dá um papel aí que eu vou assinar já. Essa foi uma outra que eu não esqueço. De uma vendedora, não lembro quem é a vendedora, mas ela estava com dificuldade e um casal de japonês. Ela estava com dificuldade, ela me chamou. Aí eu fui lá, entrei na casa, tudo conversando. Tá? E estava tudo certo, ela tinha feito tudo certo, era só fechar a venda mesmo, né? E o senhor lá, retrucando e tal. Aí eu falei, mas senhor, qual que é o problema? Ficou alguma dúvida? Tem alguma dúvida que o senhor não esclareceu ainda? Ele falou, não, sabe o que acontece? É o seguinte, nós vamos mudar para o Japão. Nós vamos mudar para o Japão, então o plano está tudo certo, está tudo resolvido, nós já ajeitamos tudo, está tudo organizado. Eu falei, mas quando que o senhor vai? Né? Ele falou, não, mais ou menos daqui uns 8 meses, antes de um ano. Aí ela entrou. Ela falou, seu fulano, esse aí é o plano do Senhor. Mas e o plano de Deus? O senhor já parou para pensar no plano de Deus? O que vem da agora para frente? O velho cruzou o braço assim. Eu acho que nós vamos ter que fazer esse plano. Mesma coisa. Fez. E, Gabriel, uma coisa que eu acredito que eu posso falar por mim, que me fez acreditar muito no produto, no começo, já mesmo sem conhecer. No ano anterior, minha mãe faleceu, em 98. 10 de maio de 98, Dia das Mães. Eu estava em Curitiba e recebi a notícia. Tive que me deslocar às pressas, cheguei, tive que correr atrás de funerária para negociar, e você sabe como acontece quando você tem que negociar na hora. Gastei muito além do que eu podia e tinha naquele momento, e o pior de tudo, eu não tive o tempo suficiente para me despedir da minha mãe. Então isso ficou marcado de tal forma para mim, que a partir do momento que eu conheci o Grupo Prever, e eu entendi o que poderia ser oferecido para a família, já me ganhou o coração na hora. E desde então, mesmo fora da empresa, eu nunca mais fiquei sem plano para mim e para minha família, porque eu entendo a importância que tem você ter aquele último momento para se despedir e de repente não... Então isso também ajudava a gente a transmitir credibilidade quando eu ia falar disso para alguém, porque era a minha experiência, uma experiência que eu tinha passado recentemente, né? Super. E uma coisa que eu fico muito feliz de ouvir histórias como essa é que o propósito do grupo é cuidar de pessoas, né? Sem dúvida. Só que eu acho que a gente conseguiu muito além disso, assim. Eu acho que hoje não é mais um propósito do grupo só. Eu acho que eu tenho certeza, cada funcionário que está aqui hoje ficou tão enraizado
que hoje não é um propósito do Grupo Anjos, do Grupo Prever, é um propósito do Gabriel cuidar de pessoas, é um propósito do Marcelo cuidar de pessoas, do Assis cuidar de pessoas, do Patrick cuidar de pessoas. E eu fico muito feliz da vida pessoal hoje fazer muito sentido com a vida profissional de vocês, porque pra mim isso é qualidade de vida. A gente fazer aquilo que a gente ama e o que a gente ama fazer sentido pra gente, sabe? Exato. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença mesmo, porque se a gente realmente, a gente que passa por situações como essa, a gente sabe como é dolorido. Porque eu sempre digo o seguinte, não é só o impacto financeiro que você vai ter. O impacto financeiro, ele é muito forte e as pessoas geralmente não estão preparadas para isso, como eu não estava na época de perder minha mãe. Mas o impacto emocional aliado ao financeiro, ele te deixa lá embaixo realmente. E é pra sempre. E aí vem, exatamente, e aí vem no nosso caso, porque eu acredito, não conheço nenhum outro plano que tenha, por exemplo, o apoio depois do luto, através da psicóloga, esse atendimento. Não conheço, não sei se você conhece, mas não tem. Então, assim, cuidar das pessoas envolve um todo, não é só aquela questão de ela estar protegida financeira para ter um bom atendimento, mas o depois, aquele apoio emocional que a gente pode oferecer para a família para ajudar ela a se recuperar e seguir em frente. Se tiver, foi copiado daqui. Exatamente. E assim, eu acho que uma palavra que cabe muito bem para mim, o Marcelo, é humanizar em todos os sentidos. Porque além do atendimento funerário, aquela pessoa que faleceu, que a família está ali sensibilizada naquela hora, aquela pessoa ela partiu, né? De alguma forma, ela não está mais entre as pessoas da família, né? Mas o humanizar no sentido que após todo aquele cerimonial, todo aquele envolvido, né, prestado, a família ela quer e requer de um certo cuidado, né, de uma atenção, e a marca, hoje o grupo, ele conseguiu humanizar a questão do atendimento funerário. E dá isso, independente da classe financeira, ao alcance de todos os seres humanos, que é ter aquela despedida digna, né, humana para todo o ser humano. Exato, acho que uma coisa que a gente leva muito a sério aqui, né? Eu não lembro quem me falou essa frase aqui dentro, não lembro se foi o César, não lembro. Mas que aquela pessoa, né, aquele falecido, ele não é apenas o fulano de tal, né? Ele é o amor de alguém. Exato. Então é o amor de uma mãe, ou é o amor de um filho, ou é o amor de um esposo, esposa. Então a gente não está só lidando com falecido, a gente está lidando com o amor de alguém, né? Sim. Então a gente não só cuida dessa pessoa ali na hora do momento do cerimonial e tudo mais, mas até no backstage, assim, então toda a parte do preparo, do tanato, se dependendo da religião, se a gente tem que aguardar ou não o tempo para realizar algum procedimento, tudo é feito com muito cuidado, com muito amor, como se aquela pessoa realmente estivesse vendo ali, sabe? Se a gente tivesse com um ente querido perto, assistindo cada etapa do processo. Então é feito com muito amor e muito cuidado. Isso que você falou, Gabriel, de todo mundo incorporar essa questão do cuidado de pessoas, né? Não é só na questão da morte. Uhum. Eu lembro quando eu fui para Paranavaí, nós fizemos um plano e a família fez o plano principalmente por causa da cadeira de roda, né? E aí entregamos a cadeira de roda, tudo, era um sítio, cara. E aí foi, né? Aí venceu, né, o prazo lá da devolução da cadeira de roda. E daí eu fui buscar, né? Peguei o vendedor e falei, vamos lá, que precisa buscar a cadeira, né? Cheguei lá no sítio, era um assentamento sem terra. Cara, quando nós chegamos lá, a cadeira de roda estava numa situação que, assim, estava desmanchando. E a criança, um menino de uns 8, 9 anos, ele que usava a cadeira. E estava assim, cara, e ele não tinha mais como usar a cadeira, né? A roda torta, assim, totalmente destruída por causa do terreno lá que ele usava, né? Aí fomos, conversamos com a mãe e tudo, ela falou, eu não sei mais o que fazer porque eu preciso levar ele lá em Maringá, na NPR, vocês conhecem a NPR? Sim. Eu preciso levar ele lá e eu não consigo porque a cadeira não vai e aquela questão e tudo. Eu falei, meu Deus, não pode um negócio desse, né, cara? Aí falei, nós vamos resolver isso. Aí vim aqui, conversei tudo, peguei uma cadeira nova, né, levei para lá e aí ela me questionou a questão de
se o Prever tinha como ajudá-la a trazer o menino, pelo menos uma vez por semana, aqui. Gabriel, sem brincadeira, cara. Falei que ia rolar, não falei? Aí eu peguei, cara. Eu mesmo fui, banquei, peguei esse menino com a mãe, trazia para cá uma vez por semana, acordava às 5 horas da manhã lá em Paraná, para pegar ele e trazer para cá. Então, cara. É muita história que emociona, sabe, Gabriel? Histórias como essa, nós vivemos recentemente em Ponta Grossa, também, de uma mãe que era associada e o filho também cadeirante, e acabaram perdendo tudo lá, a casa, num incêndio, enfim. E aí chegou isso ao nosso coordenador na época, que hoje é o supervisor, o Marciano, e ele falou comigo, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar essa família, né? A gente tem que fazer alguma coisa para ajudar. Eles precisam de ajuda, precisam de locomoção, precisam de... E o que nós poderíamos fazer naquele momento para ajudar? Falei, Marciano, pega o carro da empresa, ele tem que locomover também uma vez por semana, leva no carro da empresa. A gente não tem um carro de remoção ainda, mas leva no nosso carro. Ajuda essa família. A comunidade te ajudou também, reconstruíram a casa para eles. Mas quando você vê a alegria, o brilho no olhar por uma coisa simples, por uma ação simples que você faz, isso vale a pena tudo que você vivenciou de dificuldade até hoje para chegar nisso, né? Então, assim, esse lado de humanizar, de carinho, de amor, fica muito latente em cada um dos colaboradores que estão envolvidos diretamente com as pessoas, né? Então, a preocupação em cuidar realmente de verdade, não só falar, mas vamos cuidar de verdade, né? É como a gente sente, por exemplo, no dia de Prever que a gente teve recente, né? A hora que você olha para aquelas criancinhas ali, que não, em Umuarama foram crianças que não tinham como estudar porque não enxergavam. E ela vai ganhar uma consulta, vai sair com um óculos para poder estudar, não tem preço. Não tem preço isso, né? Aí já refeito da emoção, Gabriel, aí, assim, aí eu trouxe para cá, né, a questão de trazer a mãe e o menino e a cadeira de roda, tudo. Ninguém me questionou nada, falei com o Reginaldo, nem... Faz o que tem que fazer, Assis, acabou. Demos uma cadeira nova para ela e ficou durante, cara, quase um ano, Gabriel. E uma vez por semana eu ia lá, pegava, trazia aqui. E assim, aquilo ali também não tem, um tratamento que dificilmente se encontra, né? É tudo de graça ali na NPR, tá tudo muito legal. Mas mudando aqui, vamos dar uma risada um pouco. Dar uma amenizada. Na verdade, na hora que eu vi que você se emocionou, eu entrei em outra conversa para poder se recuperar mesmo. Mas realmente, né? Marcante os momentos que a gente vive, né? A gente vai lembrando das coisas, né? E aí teve uma situação que a Nice, esposa do Ranzinza, do Valdemar, a gente promoveu ela para supervisora, mas vendia, cara, vendia. E aí promovemos ela para supervisor, montamos uma equipe assim, mas a equipe, a Dona Maria, Marangoni, a Marangoni, o Zanolo, mais uma outra. Silva, o finado... A Dona Fátima, lembra? A Dona Fátima. O finado André. A equipe, mas vendia, Gabriel, mas vendia. Nossa, coisa de louco, né? E vai. E aí o que aconteceu? A Nice teve problema com o pai dela e ela precisou sair para cuidar do pai dela, né? E aí, cara, a equipe ficou abandonada. Ficou abandonada, o departamento de vendas lá no Shopping Aroeira. Lembro. Lá no Shopping Aroeira. Aí, cara, o relatório de vendas a gente tirava assim, aquela impressora lá. E aí, eu falei, caramba, o que faz, né? Aí, a determinação era carro, coloca aqui no estacionamento da Clinic Prev, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. A equipe a pé, cara. E não pararam de trabalhar, Gabriel. Nossa. Continuar trabalhando de ônibus, aquela loucura e tal. Aí eu falei, Zanolo, fica você como coordenador da equipe aí, até a gente ajeitar, né, cara? Falou pra mim, pô, mãe, eu vou cuidar da equipe e os caras andando de ônibus. Eu falei, calma. Fiz igual o Pablo Marçal. Relaxa. Eu estou aqui. Relaxa. Calma. Falei, calma, vamos resolver. E vai. Aí, cara, eu falei, não tem outra situação, não tem outra solução. Vim aqui, catei a chave do Uno e tirei daí do estacionamento e levei embora. Aí tá, e o pessoal vendendo. Aí chegou o seu Wilson.
Chegou o seu Wilson, aí cadê o carro que estava no estacionamento? Nossa. Esse carro era para vender e não sei o que, me chamou, cara. Nossa, me chamou. Eu fui daquele jeito. Eu sou delicado como hipopótamo, né? Aí, rapaz, chamou lá na sala e tal. A Silvia, que cuidava da recepção dos contratos e tal, né? Ele sentou. Assis, o carro estava lá, o carro era para ser vendido, já tinha negócio para o carro, como é que nós vamos fazer agora? Eu falei, então, isso não teve jeito, rapaz, expliquei, falei, a equipe, assim, mas o carro estava vendido. A equipe está vendendo? Eu falei, está vendendo. Né? Deixa eu ver. Eu falei para a Silvia, tira o relatório só de quando, do dia que começou o Zanolo pegando o carro. Tá? Tinha dado uns 20 dias, mais ou menos uns 20 dias. A equipe vendia, com a Nice, 180, quase 200 contratos por mês. Né? Em 20 dias, aí tirou o relatório. Né? Cara, eu por dentro dei risada. Bom, ele vai ouvir isso aqui. Agora ele vai saber depois de tantos anos. Ele vai saber. Ele vai assistir Depois de 20 anos ele vai descobrir. depois de 20 anos. Aí ele pegou o relatório, pôs assim, né? Ficou olhando. Falou, tá certo isso aqui? Falou pra Cida, tá certo? Ela falou, tá certo, eu. Em 20 dias, Gabriel, eles tinham vendido 160 planos. Aí ele falou, bom, então, aí você calou minha boca. Aí você calou minha boca. Tá certo, pode continuar, pode trabalhar. Muitas histórias. É muito resenha, né? Isso eu queria ouvir de vocês, assim, qual história mais engraçada que marcou, assim, a trajetória de vocês?